Bem-vindos a mais um programa Diversidades. O Diversidades de hoje traz um novo assunto, desta vez relacionado ao sono, à qualidade do sono. Se sabe muito bem que o sono ele gera um impacto sobre a qualidade de vida, sobre o desempenho das pessoas no seu diário, né? No dia a dia das pessoas. Às vezes dorme-se bem, tem-se um dia melhor, mais produtivo, com melhor desempenho. E quando se dorme mal, o que as consequências no outro dia é um cansaço, é uma estafa um pouco maior, um pouco de desânimo, né? Todos esses quesitos causados então pela qualidade do sono. E para falar com propriedade sobre o assunto, trouxemos aqui o Dr. Roberto Cunha Wagner, neurologista, e a Marieda Rampanelli Wagner, que é enfermeira, né? Então, os dois vão nos falar sobre a importância de uma noite bem dormida, né? Comecemos então com o doutor Wagner, né, doutor Roberto, e nos diga, doutor Wagner, existem pesquisas indicando quanto por cento de pessoas dormem bem, dormem mal? Como é que se dá esse processo? Bom, primeiro cumprimentar cumprimentar a ti, o diretor e a nossa tão distinta audiência. Bom, nós passamos dormindo 1/3 da nossa vida. Nós dormimos em média 8 horas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas 1/3 da vida é sono. Por que que dormimos? Por que que nós dormimos? Porque o sono prepara o ser humano para a vigília, para o dia seguinte. Ele é o meio que a natureza nos concedeu, e a todos os animais praticamente. Por exemplo, golfinho dorme, cavalo dorme, cachorro dorme, gato dorme. A maioria dos animais dormem. O golfinho é capaz de desligar um hemisfério do cérebro dele e ficar com um olho aberto para se defender dos predadores enquanto o outro descansa, e depois ele troca. A cobra dorme de olhos abertos, mas dorme, a gente sabe, pela colocação de eletrodos, que a atividade elétrica do cérebro dela modifica num determinado período do dia. Mas o mais importante é que o período de dormir da maioria dos animais e do homem principalmente está regulado pela troca de escuridão pelo sol. Conclusão: o sol é que dirige tudo no nosso universo. A capacidade do cérebro humano de trocar toda a sua programação de tal maneira que a partir de determinado momento vai predominar um determinado tipo de metabolismo no cérebro, fazendo com que nós então entremos em sonolência. Normalmente, isso começa com o anoitecer.
com a entrada do Sol no horizonte, de tal maneira que a luminosidade vai cair. O que acontece então? Uma série de substâncias trocam de função e se tornam mais efetivas, fazendo com que o ser humano passe a ficar cada vez mais sonolento. Essa sonolência, que ela acontece, embora a gente não tenha dentro da gente a consciência adequada do que está se passando, mas a gente já está entrando num período de preparação para o sono. Nesse momento, uma glândula que nós temos no meio do cérebro. Por que será que ela está lá no meio do cérebro, num lugar muito protegido? É porque ela é muito importante e não pode ficar exposta a traumas, a alterações da química do sangue, enfim. Essas várias situações fazem com que essa glândula, que se chama pineal, vá progressivamente produzindo um hormônio que se chama melatonina. A melatonina provoca o adormecer. Então, nós, de um período de sonolência, passamos para um período de adormecimento e, a seguir, nós vamos dormir. O que é importante nisso tudo é que nós tenhamos uma adequada preparação para o sono. Existe a medicina, toda ela é baseada em conceitos de higiene. O que é higiene? Higiene são preparações, são modelos de conduta que nós devemos tomar para evitar o surgimento de disfunções ou doenças. Por exemplo, de higiene. Tem uma epidemia de Covid, todo mundo põe máscara. Isso é higiene. Todo mundo lava as mãos com álcool. Isso é higiene. Para dormir, nós precisamos de higiene. E qual é a higiene do sono? O sono necessita de uma luminosidade praticamente zero. Nós não podemos ter uma televisão ligada, nós não podemos estar na telinha do computador ou do celular, nós não podemos ter a luz azul do despertador eletrônico. Tudo isso interfere com a capacidade que nós temos de aprofundar o sono. Então, higiene do sono, evidentemente, não permite que nós tenhamos o nenê chorando do lado da cama. É um momento em que alguém tem que ficar de guarda, preparado para cuidar do nenê. E isso normalmente tem que ser dividido, né? O justo é que mãe e pai dividam essa tarefa. A outra situação é que não dá para dormir com uma festa rave na vizinhança, do lado de casa. Não dá para dormir se tem uma escola de samba fazendo ensaio. Não dá. O sono vai ser prejudicado. E outra coisa também, lembrando que o celular ele emite a luz azul. E a luz azul emitida pelo celular é o mesmo que o sol, os raios solares do sol. Então, o que o teu cérebro vai entender? Que é dia, porque o cérebro, como o doutor falou, ele é comandado pelo dia e pela noite.
Então ele entende que aquela luz é dia, que é hora de despertar. Então acaba que a gente não tem um sono reparador. Então, muitas mães compram um dispositivo, uma tomadinha, que deixa assim uma claridade bem suave nos quartos onde tem o nenê. Então isso não é recomendado também. Não, a criança tem que ser, vamos dizer assim, Protegida, também é indicado que a criança saiba, comece a ter dentro dela a noção do dia e da noite. A criança vai dormir, tem que dormir, mas os horários dela são diferentes. Por exemplo, uma criança do nascimento até uma idade de 8 anos, ela começa dormindo com 15 horas por dia, né? Sim. E troca, né, aqueles momentos, que é os momentos de alimentação, de mamar, de se trocar e tudo. Esses períodos todos da criança fazem parte do desenvolvimento. Mas é evidente que a criança vai aprender mais, vai ser melhor treinada a diferenciar dia de noite, se ela estiver também num ambiente escuro, num quarto com a menor luminosidade possível. Essas luzes de canto, de cantoneira ou de rodapé, na verdade, são necessárias para a mãe poder encontrar todos os apetrechos da criança, mamadeira, água, etc. Tudo isso tem que ter, né? Então a criança passa por isso, mas depois, à medida que ela cresce, que ela não precisa se alimentar de 3 em 3 horas, não precisa se trocar pelo menos uma vez à noite, a criança vai vencendo isso e vai se acostumando. Mas o quarto da criança no futuro tem que ser escuro, preferencialmente escuro. O quarto da mãe e do pai tem que ser escuro. Entende? Porque para dormir tu precisa exatamente isso, luminosidade zero ou muito próxima de zero. A Mariana, que falaste antes dessa questão do celular, né? É um hábito, né? É praticamente um hábito que as pessoas vão para a cama, levem o celular e ainda antes de dormir deem aquela passeada pelas redes para ver o que tem no Insta, no Face, né? Para acompanhar isso, né? Então isso é altamente prejudicial para o sono. Sim, ele é prejudicial porque, como foi comentado, devido à luz azul, que o teu cérebro entende que é dia e, por exemplo, e a melatonina também ela não vai ser produzida na quantidade adequada suficiente, porque a melatonina ela é o indutor do sono, né? Ou muitas pessoas que estão na fase de tomar melatonina tomam melatonina e vão pro celular. E vai pro celular, né? A pessoa não vai dormir. Não adianta nada, né? Porque a melatonina, ela é um indutor. Ela não vai induzir o sono. E é necessária a melatonina pra gente iniciar o sono. Doutor Anilson, o senhor, quando eu lhe fiz a primeira pergunta, eu lhe pedi se existe um índice, assim, de, por exemplo, 70% das pessoas dormem mal, 50%. Mas isso, o senhor pensa ali, eu deixo uma provocação para o próximo bloco, quando voltaremos, então, com o segundo bloco do Diversidade, sempre no apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio.